Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live maravilhosa nessa noite. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Mikael, seja bem-vinda, Orleide, seja bem-vindo, Salt, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live maravilhosa. Gratidão, pessoal, que está entrando aqui. Gratidão, pessoal, que está participando aqui dessa live maravilhosa. Vocês são incríveis. Muito obrigado, pessoal que está compartilhando, pessoal que está acessando aqui, que está assistindo a live. Gratidão. Escreve aqui para mim de onde é que está assistindo essa live maravilhosa. Muito obrigado, Mikael, por estar curtindo, por estar assistindo aqui a live. Seja bem-vindo nessa live maravilhosa. Gratidão. Gratidão a todos que estão assistindo, que estão participando. Seja bem-vindo a Solange. Sejam todos muito bem-vindos nessa live maravilhosa aqui, nessa noite. E aí, gente, como é que está sendo a noite de vocês? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim como é que está sendo essa tua noite. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, quem é que gosta de um bom chimarrão? Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Alessandro. Seja bem-vindo, Chayane. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live maravilhosa nessa noite, que também é a cultura gastronômica. Estou aqui cozinhando. Seja bem-vindo, Gelson, boa noite. Seja bem-vindo aqui nessa live maravilhosa. Seja bem-vinda, Galega, bem-vinda, Vara, seja bem-vinda, Lima, seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vinda, Mac, seja bem-vinda, Rafaela. Estou falando do Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga, nesta noite maravilhosa. Estou aqui cozinhando. Nessa live aqui hoje eu estou fazendo aqui o negócio para temperar o feijão e depois vou meio que fazer um risoto, entendeu? Com frango que eu já desfiei aqui. E aí eu vou fazer um risotinho, né? Meio improvisado. Não vai ser tudo aquilo, mas vai ficar bom. Então, muito obrigado, pessoal que está entrando, pessoal que está nessa live maravilhosa. Gratidão. Voltei, deu uma queda de novo, tive que reiniciar ali o roteador. Então, a internet hoje está bem a desejar, mas faz parte, né? Ao vivo é isso, faz parte. Seja bem-vindo novamente, Joyce. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Joyce, por estar curtindo o perfil. Muito obrigado, pessoal, que está curtindo. E aí, gente, como é que foi, como é que está sendo o dia, né, até agora, a noite de vocês? Chimarrão é tudo de bom, né? Chimarrão é uma das coisas maravilhosas que tem. Muito obrigado, Joyce, por estar curtindo a live, por estar compartilhando. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que está assistindo aqui a live, amigo, deu tudo errado lá no teste. Sério, o que aconteceu? Me conta aqui. Gelson tá dizendo, eu amo chimarrão. Ah, chimarrão é tudo de bom, né, cara? Pra mim não tem hora pra tomar chimarrão. Pra mim, chimarrão, cara, acalma, acelera, reduz. Então, o chimarrão, ele é tudo. Ah, tu tá estressado com o chimarrão. Ah, tu tá precisando movimentar, precisando dar aquele up chimarrão. Então, para mim, o chimarrão ele exerce essa função. Seja bem-vinda, Isabela. Seja bem-vindo, pessoal que está entrando aqui. Gente, já curte aqui a live. Segue o perfil se tu não estiver seguindo. Por enquanto a gente vai se conhecendo, vamos conversando aqui. E aqui um pouquinho a gente já começa com conselhos amorosos. Né? A gente já começa falando dessa parte.
Então, muito obrigado, pessoal. O pessoal que está aqui nessa live maravilhosa. Era uma loja de alto padrão. Então a moça se achou no direito de me chamar de gorda. Caramba! E olha que eu tenho 1,50 e 56. Tá, gordura tava onde? Na boca dela, só se for, né? Porque, cara, ela queria que tu tivesse quanto? 20 quilos? É, as pessoas assim, ó. E eu lembro, minha ex, ela trabalhava, né? Eu vou falar o nome, trabalhava na Chiquinho. E eu lembro o seguinte, tava lá o pessoal vendo os currículos, e tu acredita que uma das formas de seleção do currículo foi ver a data de nascimento da pessoa e dizer, ah, esse signo não combina com o meu. Botava pro lixo o currículo. Acredita nisso? Então, sim, há pessoas que, né, aí reclamam, aí depois dizem, ah, ninguém quer trabalhar no comércio, ah, e o pessoal quer horário reduzido, o pessoal quer trabalhar 5 dias na semana. Mas, poxa vida, às vezes a gente dá a vida por um emprego, por uma empresa, por um local, e o que a gente recebe em troca? O que eles dão de volta pra gente? Né? Muitas vezes nada. Então, e ainda botam uns padrão desses. Olha, o que eu te digo é bem assim, que bom, pensa comigo, que bom que ela te disse isso, que bom que ela pegou e falou na lata. Sabe por quê? Porque uma pessoa dessas, o que ia te botar de crença limitante, o que é prejudicar na tua vida, porque tu nunca está se sentindo completa, porque ela não é. Então, em vez dela deixar o funcionário, deixar a pessoa ser feliz, não, fica ali incomodando. Então, que ela te incomodar, tu te livrou de uma bucha. E te coloca em oração, pede para Deus que tu vai ver que teu caminho vai assim, ó, abrir com uma coisa muito melhor. Porque tem uma coisa que eu aprendi assim, ó. Deus, ele tira de um lugar ruim e coloca no melhor. Então, ele sempre faz isso. Então, muitas vezes a gente não entende o agir, porque às vezes é abrupto assim. A gente fica triste, mas depois a gente começa a perceber que as coisas começam a melhorar, que as coisas começam a fluir. É que nem eu. Por exemplo, agora, essa é a terceira vez que eu estou fazendo a live. Então, se tu for pegar uma pessoa que faz direto, uma pessoa que estuda sobre isso, ela ia dizer, cara, nem tenta. Tu já reiniciou 2 vezes. Mas sabe o que eu digo? Deus, ele sabe das coisas, ele sabe do momento, ele sabe do horário, ele sabe de cada situação. Então, se eu estou agora na permissão dele de fazer nesse horário, é porque é nesse horário que vai ter coisas boas para mim. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam, que eu não sou o cara mais pontual do mundo, Henrique, como é que tu muitas vezes se atrasa para um monte de coisa e todo mundo fica simplesmente feliz quando tu chega, ninguém vê como algo ruim? É porque eu digo que eu vejo como eu estou na permissão de naquele momento estar naquele lugar. Então, como eu faço tanta coisa, eu não paro na minha vida, eu fico simplesmente feliz de eu conseguir estar naquele lugar, de eu conseguir contemplar, de eu conseguir fazer coisas. E eu sempre busco pegar e agradar também, de uma forma, as pessoas que fazem algo em troca por mim também. Então, eu digo que tudo é uma troca de favores. Então, se tu já gerou uma ausência e tu vai chegar, torna aquele ambiente legal, engraçado. Então, tu entende que esse ambiente que tu vai trabalhar não ia ser legal, não ia ser engraçado, não ia ser bom. Tu vai estar ali e dizendo, cara, vai ganhar tanto por hora, vai ganhar tanto por estresse por hora, entendeu isso? Então, tu te livrou de uma bomba, agora conseguiu algo legal. Amigo, você acredita em santos católicos? Acredito. Acredito em santos católicos, acredito em mais de um Deus. Eu acredito em muitas coisas. Porque eu digo, se algum povo já foi atingido por algo, talvez esse algo exista. E quem somos nós para dizer o que é certo ou errado? Se não algo menor que um poder maior? Então, eu só digo uma coisa. O universo é muito bom. E que nem dizia Chorão, eu sou uma canção. E deu. Então, assim, a gente é alguém que está tentando só ser feliz. E deu. Então a gente tem que buscar a felicidade. Eu sempre coloco em oração meus amigos, familiares, isso. Eu sempre faço também isso.
Que legal! Agora começa, né? Das épocas das festas juninas, não é? Cara, é a época que eu mais adoro isso. É a época que nós, que não temos tanta grana ainda, porque nós precisamos, podemos ir numa festa, num colégio, e comer um monte de doce, ver apresentações de festas juninas, lembrar do tempo que a gente tinha que fazer isso, né? E brincar, e até mesmo eu gosto daquelas que tem a prisão, que daí tu pode, tipo, paga 2 pila, e daí vai um monte de criança atrás da pessoa que tu pagou para prender. Daí a pessoa também tem que dar mais R$ 2 ou fica tipo 10 minutos preso ali. Então é tipo, pelo menos tem aquela sensação, aquela coisinha de brincar, eu acho isso muito legal. Joyce, hoje fazem 20 dias que eu tô namorando. Ah, mas eu caso. Isso aí coloca emoção, vai colocando sentimentos, vai conhecendo a pessoa. Te permite conhecer bem a pessoa antes de qualquer ação e te permite se envolver, te permite se jogar na situação. Quando eu comecei com a minha ex, a gente já se conhecia na época pelo Face. E aí eu até tentei trovar ela e tal. Eu disse que eu ia pegar uma moto num amigo meu. E eu ia até a cidade dela, que ficava 200 e poucos quilômetros daqui. E aí ela disse, não, a gente, e ficou com medo. Daí a gente até tinha conversado mais um pouco e parou aquela conversa. Aí depois de um tempo, acho que passou uns 2 meses, eu vi uma foto dela no Rio Piratini, aqui perto de casa. Daí eu curti, chamei ela para conversar, começamos a conversar. Deram 3 semanas, a gente estava namorando. Aí ela veio aqui para minha casa, pra gente ficar junto, e desde então nunca mais tinha se desgrudado. Então o que eu digo meio assim, ó, quando é para ser, quando é para dar certo, só se joga, se permite. Que muitas vezes relacionamentos não dão certo, por quê? Porque a gente vai com freio, vai com a mão no freio de mão. Porque tu já se magoou, já se machucou com alguém. Só que tem que entender meio assim, você machucou com alguém, não com aquele, com este alguém que entrou na tua vida. Muitas vezes se alguém ele vai trazer um código, vai trazer uma chave, vai trazer uma informação, uma energia que vai costurar todos os machucados do teu coração e vai restaurar tudo. Quando vê essa pessoa, ela vai ser a redenção para você e você só não sabe. Muitas vezes relacionamentos se desgastam e rompem, mas depois de um tempo de melhora das duas partes, do orgulho acabar, há uma redenção de novo. Então o que a gente tem que fazer? Sempre buscar um lado feliz da vida, buscar estar sorrindo, buscar estar alegre, porque é isso que vai fazer a vida girar. Imagine bem assim, se você hoje termina e não fica bem, e a outra pessoa também não, passou-se um mês. Uma começa a ficar bem e a outra não fica bem. E aí? Como é que o universo vai unir as duas? Não vai. Então, eu acredito que por obrigação nós temos de buscar estar bem, buscar evoluir. Ah, e como é que eu posso ficar bem, Henrique? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? Comenta aqui comigo o que te deixa feliz. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado por estar seguindo o perfil. Joyce está dizendo amo. Muito obrigado pelo carinho aqui nessa live maravilhosa. Muito obrigado, pessoal, que está compartilhando. Gente, eu amo muito ver ali um podcast, principalmente de coisas de piada, entendeu? E dar aquela risada, ouvir uma música alegre, botar aquela música que traz um sentimento, talvez da adolescência. Então, eu vou ativando coisas que me trazem alegria. Eu faço 20 ações que me trazem coisas de evolução por dia, né? E aí, o que eu vou trazendo? Essa evolução. Porque eu entendo o seguinte, se um dia tu for conectar com alguém, tu vai conectar com a pessoa que está na mesma energia tua. Então, somente assim. Como evoluir quando você trabalha 12 horas, dia na escala 6-1, ganhando menos de 2 salários mínimos? Cara, eu fazia isso. Então, o que aconteceu?
Eu lembro que eu chegava no meu estágio, eu ganhava menos que isso, e eu trabalhava isso. Então eu trabalhava pela faculdade, eu podia estagiar no máximo 6 horas. Então eu estagiava 4 horas nos documentos para a faculdade e 4 horas fora. Na verdade, 5 horas, porque ali o pessoal trabalhava 9 horas por dia para no sábado de manhã não trabalhar. E trabalhar parece que 1 hora menos na sexta-feira. Enfim, o que aconteceu? Cara, era um lugar em que meu patrão, o engenheiro dono do lugar, ele sempre pegava e falava coisas ruins pra gente. Tipo, tu não é capaz, tu tem que desistir do teu curso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tentava botar crenças limitantes. Até que chegou um dia que eu olhei bem no olho dele e disse, cara, tu já te percebeu que quando tu fala uma coisa pra mim, tu não tá me enxergando na tua frente? Como assim, estagiário? Eu disse, tu enxerga o teu reflexo, meu amigo. Teu reflexo mais novo. E quando tu fala uma coisa pra mim, tu tá falando pra ti. Agora eu te pergunto uma coisa, se eu sou o teu reflexo, o que tu vê em mim? Ele disse, assim, tu vai se formar em arquitetura, né? Uma das coisas que eu sempre quis foi fazer arquitetura, mas meus pais não me deixaram. Eu disse, tá aí. Depois eu lembro que eu vim pra casa, né? Eu fiquei mais uma semana naquele estágio, não teve condições. O cara ficou muito bravo comigo, disse que não ia assinar meus documentos para a faculdade. Então eu acertei o que ele estava me devendo, terminei os projetos que eu tinha para fazer e larguei de mão, fui para outro lugar. E aí eu vim para casa e eu pedi para Deus, disse, Deus, me ajuda. Eu ganho muito pouco, eu preciso evoluir. E aí na época Deus colocou assim, tarô na minha mão, entendeu? E aí eu fui lidando com situações amorosas, me colocou coach, treinamentos. Então, isso fez a mudança. Então, o que eu posso te dizer? Quando a gente olha para um número e para um horário de trabalho, a gente nunca vai evoluir, porque a Matrix é isso. É limitar o teu tempo de vida. É dizer que tu tem que estar cansado, que tu tem que dormir mais, que tu tem que sentar no sofá, que tu tem que fazer tal coisa. Agora, quando tu pergunta o que tu é boa, no que tu gosta de fazer, qual que são as tuas qualidades, tu consegue começar a destravar a tua vida. Então eu diria para tu focar nisso, nas tuas qualidades, e dar um prazo final para o teu emprego. Porque a vida não gira em torno de dinheiro. Assim, eu já tive clientes no coach que me pagaram R$ 50 para ter um atendimento ali de 1 hora. Eu tive um único cliente que me pagou 1.000. Assim, para 1 hora. E era 50 que eu estava cobrando. Aí tu diz, por que ele pagou 1.000? Porque o que eu consegui ajudar ele disse, cara, o que tu conseguiu me ajudar? Eu ia ter pago um cara lá que cobrava, não sei, acho que eram 5.000 na época, do Paulo Vieira lá. Só que ele não conseguiu horário. E aí ele tava ali e achou a minha live na época e disse, vou fazer contigo. E fez. Então ele disse, não te dei aquele valor que eu ia dar pro cara lá, mas eu te dei isso aqui como um bônus. E repensa sobre os teus valores, guri, sobre tudo. E na época era quarentena, isso aí, 2020, e eu queria voltar pro sul para ficar perto da minha família, né, da minha mãe, deixei a minha irmã bem lá. E aí, cara, esses 1.000 fizeram ter condições de comprar passagem aérea, mais outros clientes que eu fechei, que até o cara me indicou. Então eu comprei um computador caríssimo de arquitetura, montei uma estrutura quando eu cheguei aqui no sul. Então, assim, foi incrível o negócio, sabe? Então o que eu digo bem assim quando a gente começa a se permitir fazer aquilo que a gente gosta, trabalhar no que a gente gosta, as coisas vão evoluir. E não vai te importar se tu vai levar um dia, um ano ou 2. O que vai te importar é que tu está no caminho que tu gosta. Então o dinheiro ele perde aquela coisa de ser um impacto muito grande. Por quê? O que a gente entende sobre grana? Quanto pior o trabalho, mais ele me machuca, mais desgastante mais eu quero ganhar. Porque senão não compensa eu estar ali. E é isso que faz a gente pegar e a nossa geração não querer mais. Meus pais, por exemplo, eles vêm de uma geração em que se eles tiverem 40 anos de firma, eles vão estar felizes. Eu não me imagino assim, eu nunca fiquei muito tempo trabalhando num único lugar. Então imagina assim, uma vida inteira dedicando a algo assim. Não tem condições. A gente pode ter quando é para nós mesmos, quando é para o nosso crescimento.
Muito obrigado, pessoal, que está nessa live maravilhosa. Luiz está dizendo, na evolução humana temos que incluir o fator econômico. Sem esse grana, né, não tem nenhuma evolução. Sim, não tem nenhuma evolução, porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? A gente precisa ainda estar inserido nessa parte da Matrix. Já está dizendo exatamente, até porque tudo gira em torno, né? Amigo, eu sou bom em cantar, mas no Brasil é difícil. Tenta um sertanejo, um funk, é o que está em alta. Não podemos ignorar a realidade da vida. A realidade ela é composta pelo enxergar, ouvir, respirar, que é o sentir, o paladar, o tato. Fora isso, o que mais se torna real? Se hoje eu dissesse para o Henrique de 2019, cara, em 2026 você está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu ia dizer, não brinca, pai, isso não é verdade. Eu ia dizer, sim, não brinca, não tem como. Não tem como, não tenho esse preparo. Eu ia dizer, tu tem esse preparo. Sabe o que acontece? Tu ainda não está preparado para acreditar em ti e tu disse, existe uma realidade. E essa realidade é dura, é difícil. E o que a gente é programado a dizer, nossa, por que eu não fiz isso antes? Na verdade, que bom que eu não fiz isso antes. Que bom que eu fiz agora, porque agora é que eu tô pronto. Grandes pensadores já disseram, a verdade é uma única realidade. Verdade é uma única realidade. Interessante. Muito obrigado, pessoal que está curtindo, pessoal que está seguindo aqui o perfil. Pessoal que está nessa live maravilhosa, gratidão. Você que está numa situação aqui que gostaria de conversar, gostaria de pegar e poder interagir aqui comigo, gostaria de perguntar algo para a tua evolução, seja ela sentimental, pode perguntar, pode conversar aqui comigo, pode mandar a tua pergunta. O que pode ser quando me bloqueia e finge que não me conhece mais? Como reagir? A Poliana está falando. Poliana, seguinte, bateu o ego da pessoa, certo? Então bateu no ego. O que tu deve agir? Tu deve reconstruir você. Como assim, Henrique? O que tu gosta de fazer? Quais são as ações para aprimorar e melhorar a tua realidade, melhorar o teu eu? Começa a praticar isso, começa a exercer isso. Por quê? O ego ele tem um tempo de duração. E o tempo do ego se chama realidade. Isso sim é realidade. Por quê? O ego ele faz a gente achar que pode ir para outra situação, que pode fugir de tudo, que pode mudar tudo. Quando na verdade o ego ele é aquela vozinha que diz, não valorize o que tu já tem e busque o que tu ainda não tem. Olhe para o que tu tem e diga, isso não me serve, isso é impuro, isso não é bom, isso não está fazendo melhor. E quando a gente pega e tenta bater de frente com alguém que está agindo assim, esse alguém ele pode optar por várias ações. Nos bloquear, fugir, sumir. Ou a pessoa ela pode simplesmente estar ali acompanhando, buscando algo em que mude em nós. Quando na verdade as mudanças elas vão acontecer em 3 estágios. Primeiro estágio, interno, ninguém vai ver. Segundo estágio, tu vai começar a demonstrar. Terceiro estágio, todo mundo quer um pedacinho de ti. As pessoas elas começam a chegar perto de ti que tem o mesmo problema ou uma situação semelhante. E aí o que acontece? Tempo de glória. E são as tuas glórias, são o evoluir disso e chegar ao ouvido da outra pessoa, que a outra pessoa vai dizer, nossa, então realmente, cara, como eu não lembrava que a pessoa era carinhosa, como eu não me lembrava que a pessoa era alegre, que ela era boa, que ela era feliz. Nossa, como eu tenho saudade do beijo, do abraço. Eu vou mandar mensagem, vou desbloquear e tudo.
Meu conselho para ti é: não faça a mesma coisa, não bloqueia. Continua vivendo a tua vida. No momento em que vir aquele sentimento de tristeza, começa a ouvir uma música. No momento que vir o sentimento de solidão, caminha dentro da tua casa. No momento que vir o sentimento de parece que tudo está se apertando, está se fechando, respira fundo e faz alongamentos. Tu faz ao contrário do que a tua mente ela quer, porque é mais fácil sofrer, é mais fácil estar deprimido, é mais fácil se fechar para o mundo do que se permitir se amar novamente. Quando a gente ama demais outra pessoa, a gente esquece de nos amar. E quando a gente perde outra pessoa, que ela nos amava, muitas vezes até numa parcialidade que amava nós, tipo, eu tenho que me amar. Então muitas vezes a outra pessoa, ela me ama e ama por mim mesmo. Ela me ama duas vezes, entendeu? Então, muitas vezes acontece isso. Meu conselho para ti é: começa a amar você. Quais são as tuas qualidades? E os teus defeitos? Abraça os teus defeitos e diz: isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui eu não tenho que mudar. E vai realizando. Um pouco no hoje. 20 ações, 20 minutos cada uma. No máximo. E assim tu vai desenvolvendo e mudando toda a tua vida. Muito obrigado, pessoal que está compartilhando, pessoal que está nessa live. Deus, universo, chamado, tudo isso é muito vago e muito complexo. Vai depender do teu olhar, vai depender do teu momento, vai depender do quanto você tem acesso a essa energia, ou essa energia te protege, te acessa e está tudo bem. Hoje aqui você está sendo amado, hoje aqui você está tendo o teu momento, você está sendo aceito. Obrigado por estar aqui e obrigado por fazer parte aqui desse processo. E está tudo bem. Joyce, meu namorado é meio ateu e conversamos muito. Exatamente. Eu acho que no fundo ninguém é ateu. Eu acho que no fundo todo mundo acredita em algo. Só que as pessoas elas têm medo de falar sobre isso, da rejeição, o medo do julgamento, entende? As pessoas elas só não querem aquela coisa religiosa, sabe? Aquele religioso em que tudo é errado, em que nada é certo, em que um Deus que deveria ser bom, ele é mau, ele julga, ele condena. Não, isso é um religioso. O Deus ele é bom. Se tu for analisar Jesus e ver, Jesus sempre foi contestado, porque ele ficava na casa das pessoas que não prestavam, segundo o julgamento dos humanos. E o que acontece? Ele sempre dizia, são as pessoas que menos prestam, as que mais tentam prestar, as que mais têm louvor e têm clamor, está na Bíblia. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se cobra demais. A gente tem expectativa demais de um líder religioso, de alguém, quando na verdade aquela pessoa é só um ser humano que aprendeu um pouquinho mais e resolveu botar em prática. E tá tudo bem. A humanidade sempre vai atravessar por um momento dramático, Luiz. É a vida. Giron, oi, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Luiz, hoje o mais importante é ter, o ser foi esquecido. Exatamente. Hoje em dia as pessoas elas lidam muito com o que tu é, não quem tu é. E sabe o que difere a pessoa que tem? É quem ela é. E quem ela é deu acesso ao que ela tem. Já percebeu isso? Por exemplo, Einstein. Por que ninguém esquece de Einstein? Porque ele é. Não só pelo que ele fez. Porque foram tantas coisas que ninguém lembra de tudo que ele fez. Mas as pessoas lembram de quem ele é. Entendeu? Então, quando a gente acessa quem a gente é natural fazer muitas coisas e ter acesso a coisas grandiosas. Joyce, eu sou. Tenho amor e sou amor. Exatamente. Você é autossuficiente. Muito obrigado, pessoal, que está nessa live maravilhosa. Vocês são incríveis.
Então vamos continuando o feijão, né, gente? A conversa estava tão boa que eu desliguei a panela e nem percebi que eu tinha desligado. Então muito obrigado pessoal que está curtindo, pessoal que está compartilhando. Gente, curte aqui a live, compartilha essa live maravilhosa. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Você que ainda não seguiu o perfil, segue aqui o perfil. Curte essa live, compartilha ela aqui com os teus amigos, com os teus seguidores. Tudo é Deus na minha vida, meu coração, tudo. Tudo é fé, tudo é espiritualidade, tudo é evolução, tudo é alegria. E, assim, todos os povos, tu vai pegar dos incas, dos astecas, tu vai pegar da tribo mais inacessível do mundo, todos acreditam numa espiritualidade, num ser espiritual que é superior. Então eu penso, aquela frase que diz, todos os caminhos levam a Roma, eu acredito, todos os caminhos levam a Deus. Pode mudar o nome. Mas, e se Deus ele não for um único ser, e ele for uma complexidade de seres, e todos eles forem o mesmo? Já parou para pensar nisso? E sobre isso, porque diz na Bíblia que ele está em todos os lugares, então ele é múltiplo. Se a gente for pensar nesse aspecto, guerras, um monte de situações seriam totalmente desnecessárias, porque todo mundo está certo e todo mundo está errado. Mas todo mundo que amar o próximo, amar a si mesmo e buscar algo bom, estaria certo. Então, muito obrigado ao pessoal que está conversando, o pessoal que está aqui nessa live. Bender está dizendo, tudo acontece no tempo certo. Eu acredito que essa é a lei da vida. Exatamente. Local certo, momento certo, preparo, tudo. Muito obrigado ao pessoal que está compartilhando, o pessoal que está entrando aqui nessa live maravilhosa. Eu fiz um molho também, gente, com guisado. E agora eu vou colocar esse molho com guisado também junto no feijão aqui. Ah, vai ficar assim, de comer rezando. Agora vamos para a parte 2 dessa live maravilhosa, né? Vamos fazer aqui o carreteiro. O carreteiro, vou fazer o risoto, né? Então, muito obrigado ao pessoal que está entrando, gente, pessoal que está nessa live maravilhosa, pessoal que está compartilhando, pessoal que está curtindo aqui.
que está ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, gente, eu comecei a postar as lives no YouTube também, tá? E essa semana já fica pronto o meu site, que eu mesmo estou construindo, que daí eu vou linkar tudo para vocês poderem acessar meu Insta, YouTube, Kawaii, por aí vai. Muito obrigado, Joyce, pela Rosa. Muito obrigado, pessoal que está entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são incríveis. Gratidão. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês nessa live. E que nem a gente vinha conversando, né, gente? O ser humano, na sua evolução, a gente acredita sobre o ego que tudo está certo e o outro está errado. Quando, na verdade, o que o ser humano podia fazer é ouvir. E aí, quando a gente estuda a história de Salomão, o que a gente aprende com a história de Salomão? Por que ele foi um dos homens mais sábios e é dito na Bíblia como o cara mais sábio que já existiu? Porque ele pegava, e quando ele conquistava um território, em vez dele pegar e acabar com toda a fé daquele povo, ele dizia: poupem os sacerdotes. O que são os sacerdotes? São um pessoal que estuda a cultura religiosa e tudo mais. E por que ele fazia isso? Porque ele buscava aprender, ele buscava evoluir, e com essa evolução na vida dele, ele foi um dos homens mais prósperos, porque ele aprendeu tantas coisas que não tinha o que fizessem para derrubar ele. Entende? Então, o que eu posso dizer para vocês? Hoje, o ser humano, ele quer, através do ego, dizer que só aquilo que ele acredita está certo. Cara, como ficou bom meu feijão. Já fazia um tempinho que eu não temperava um feijão, que eu não fazia um feijão assim. E hoje ficou maravilhoso. Muito obrigado, Gustavo, por estar aqui, por estar nessa live muito boa. Muito obrigado, Joyce. Seja bem-vindo, Ângela. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, gente. Vocês são maravilhosos. Seja bem-vindo, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu volto para ver a jantinha. Gratidão. Que em pouco fica pronto. Vamos começar agora a fritar a cebola para fazer o risoto. Aqui é um risoto improvisado. É um risoto de frango assado. Sério, vai ficar... Uma vez eu já fiz e ficou maravilhoso. Estou na expectativa de conseguir recriar de novo isso, né? Fazer de novo. Maravilhoso, igual aquela vez que eu fiz. Expectativa versus crescimento. O que acontece? A expectativa, ela gera cobrança. A cobrança, ela gera ansiedade. A ansiedade, ela gera a falta de controle em relação ao futuro. A falta de controle em relação ao futuro, ela gera uma agonia. Ela gera uma situação, eu preciso. E isso faz com que a gente saia do tempo do agora. E que a gente mergulhe em situações que só podem ser resolvidas amanhã. Então tudo aquilo que a gente consegue resolver no agora, fica só para amanhã. E o que acontece quando a gente mergulha nessas situações? Acontece que a gente perde o controle do hoje. Quando a gente perde o controle do hoje, a gente começa a acumular estresse, acumular muita cobrança, a gente começa a acumular situações, magoar pessoas que a gente gosta. Então, o que eu digo para vocês é,
Uma das coisas principais que a gente precisa trabalhar e cuidar na nossa vida é do agora. Saber sempre calcular as ações que só podem ser feitas no hoje e as ações que não adianta a gente pensar, não a gente perder tempo de sono, a gente não vai conseguir resolver agora. E separar elas e dizer, só por hoje, o que eu não posso resolver no hoje, eu deixo para amanhã. Só por hoje, o que eu posso resolver no hoje, eu resolvo no hoje. Quando a gente acessa essa parte do conhecimento e começa a colocar em prática, tudo começa a evoluir, tudo começa a dar certo. Então, o que eu diria para vocês aqui? Só por hoje, permitam-se viver no agora, permitam-se sorrir no agora, permitam-se estar satisfeito com o que você tem no hoje, e no muito estarás. Então, esse é um ensinamento que eu venho aprendendo e cultivando, porque o ser humano é natural, a gente tem a ganância, a gente tem aquela expectativa, a gente tem aquela vontade de sempre estar evoluindo, sempre estar acessando pessoas, coisas, locais, situações. E quando a gente entende que o que a gente tem já é o suficiente, porque a gente tem aquela realidade que a gente merece. Então a gente mereceu aquilo porque a gente conquistou. E quando a gente diz não estou satisfeito, a gente está dizendo eu não mereci isso. Eu fui muito pouco. Eu acessei muito pouco. Mas quando a gente diz eu estou grato, vou desfrutar, mas eu vou ter mais. Porém, o que eu posso fazer no agora é desfrutar o que eu já tenho e fazer uma pequena ação que vai mexer no amanhã. E tá tudo bem. Então, o que eu tenho analisado é que as pessoas de maior sucesso do mundo, elas nunca estão presas no amanhã. Elas sim, têm projetos, têm ações, tem muitas coisas que elas vão resolver que vai mudar o mundo, mas elas estão sempre no agora. Sempre no que elas podem alcançar no agora. E se tu for analisar, por exemplo, vacinas, curas de doenças, quando algum cientista descobre algo, ele está em estudo e em tempo de experimento depois para liberar. Então tem muitas coisas que levam, por exemplo, 10 anos. Mesmo comprovando que curou, leva-se uma janela de 10 anos. Por quê? Porque é tudo no agora. E dentro desses 10 anos, se acontecer alguma coisa, pode não se aplicar. Então entende que o poder do agora, a gente acaba apenas não percebendo, mas ele está em tudo. Ele está nesse momento. O poder do agora ele se aplica a vocês que estão aqui. Então boa noite ao pessoal que está aqui nessa live. Muito obrigado. Já segue aqui o perfil, curte aqui, compartilha com as pessoas que fazem sentido para você. Tu dá esse carinho para elas estarem assistindo, para elas estarem participando, estarem adquirindo esse conhecimento. E você que está com teu coraçãozinho partido, que quer compartilhar uma informação, quer compartilhar algo que aconteceu com você, sinta-se à vontade. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento de talvez conseguir aquela resposta que você não está conseguindo achar sozinha. Aquele momento em que você está procurando algo em que faça sentido para você, em que venha te trazer um crescimento. Então, muito obrigado, pessoal que está aqui. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Anne. Muito obrigado, Anne Crochê. Muito obrigado, pessoal que está entrando aqui na live. Um chimarrão aqui para vocês. Gratidão. Estou aqui nessa live que a gente vai falando sobre paixões, amores, sobre situações
da nossa vida, eu vou ajudando, dando conselhos, e eu também vou cozinhando. O feijão já está pronto, temperado. Agora estou aqui cozinhando nessa panela e vou fazer um risoto, né? Um risoto improvisado, vamos dizer bem assim. Eu vou aproveitar um frango aqui que eu já tinha feito ele. Eu desfiei. E vou fazer o risoto com ele. Ele vai ficar maravilhoso. Trocar de boca ele, botar nessa aqui que é maior, desligar essa menor que ele cozinha mais rápido. E viro a câmera mais pra cá, pra gente ir conversando enquanto eu vou cozinhando aqui. Vamos botar o tomate. Vamos fazendo um molho, né? Então, muito obrigado, pessoal que está entrando aqui nessa live. Pessoal que está nessa live maravilhosa, vocês são incríveis. Seja bem-vindo, Andréia. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Gustavo está dizendo, vou ser feliz no agora. O Gustavo de 2025 em diante mudou muito. Muito obrigado, irmão. É isso aí, cara. Evolução, estamos juntos. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudando. E é crescimento, cara. Mas assim, é teu mérito. Porque cada palavra, cada ação, Gustavo, tu podia ter dito, não me serve. Pra mim, não. Não gostaria disso. Mas você pegou e você permitiu, Gustavo. Você disse a você mesmo que dava certo, que estava tudo bem, Gustavo. E isso fez você evoluir, cara. Então o mérito é teu. Então, muito obrigado, pessoal que está assistindo a live, pessoal que está participando aqui, vocês são maravilhosos. Escreve aqui pra mim, gente, como é que tá teu coração, como é que estão essas situações amorosas na tua vida. Boa noite, que jantinha gostosa, seja bem-vinda, Sirlene. Gratidão por estar participando aqui da live. Seja bem-vinda, Fabi. Muito obrigado por estar participando. Já segue aqui o perfil se vocês ainda não seguem. Seja bem-vinda, Andressa. Então, gratidão, pessoal que está compartilhando, pessoal que está nessa live. Sirlene está pela primeira vez, seja bem-vinda, Fabi. Essa live aqui é cultura gastronômica, eu vou cozinhando, mas eu também vou falando sobre situações amorosas, sobre relacionamentos. Vou ajudando o pessoal que vai aqui comunicando comigo, que vai falando sobre aquela situação, que o coraçãozinho está apreensivo, que quer resolver. Porque o amor é assim, né, gente? O amor, ele não é perfeito. O amor são duas pessoas que estão buscando uma na outra a evolução.
que estão buscando se sentir melhor, estão buscando estarem melhor e darem certo, serem felizes. Então tudo bem se há algum erro, se nem tudo é perfeito. E você que está passando por uma situação, você que quer conversar, você que quer abrir teu coração, que quer uma ajuda, talvez eu tenha a resposta aqui. Ou talvez nós dois juntos possamos encontrá-la. E eu estou aqui para vocês. Fabi está dizendo, sobre a minha vida amorosa, acredito que a melhor opção é viver sozinha. Por que você acredita que a melhor opção é você estar vivendo sozinha? Comenta aqui para mim, por que você está com essa crença de que o melhor para ti não seria viver junto com uma pessoa? Deixa eu entender melhor essa situação aqui. Não terceirizar a felicidade. Exatamente. O que eu digo é o seguinte. A felicidade ela tem vários estágios. E um dos estágios que a gente tem que entender é: se eu não estou feliz comigo mesmo, não vai ser outra pessoa que vai me fazer estar feliz. Primeiro, eu estou feliz comigo mesmo, me sinto realizado, me sinto bem. Então eu estou pronto a amar outra pessoa. Deus mesmo deixou ensinamentos na Bíblia. Amai-vos ao próximo como a ti mesmo. Só que como que a gente vai amar uma outra pessoa se a gente não ama nós mesmos? Se a gente ama muito pouco nós mesmos, muito pouco a gente vai conseguir entregar. O brilho de uma paixão, o fogo dela, faz intensificar, faz a gente conseguir entregar grandes coisas. Porém, manter isso se torna inviável. Por quê? Porque no fundo vem aquela situação de eu não estou bem comigo, então eu não consigo estar bem com os outros, porque eu acabo descontando nos outros, entende? E sobre isso eu te digo, no momento em que tu entender que pessoas, elas magoam a gente, mas tem muitas pessoas que elas vêm para trazer um brilho, para trazer uma alegria, para trazer uma libertação. Você vai perceber que a vida ela pode ser alegre, ela pode ser feliz, ela pode ser boa. É tão gostoso aproveitar momentos com você mesmo, exatamente. E quando vem uma pessoa, ela vem para quê? Para crescer e multiplicar. Esse foi o ensinamento. Então ela não vem para criar algo que não exista. Ela vem para crescer e multiplicar. Então ela não vem só para somar, ela vem para fazer vezes aquilo. Então quando vai fazer vezes algo, ela vai somar o que ela já tem e multiplicar com o que tu já tem. Então você vai perceber que tudo isso vai mudar em ti quando tu disser, essa pessoa ela tem aquilo que combina comigo, que conecta comigo. E quando você perceber isso, você vai dizer, uau, eu quero estar com essa pessoa. Entende isso? Então aí vem a evolução. Aí vem esse momento na tua vida. Então, muito obrigado, pessoal que está compartilhando, pessoal que está aqui nessa live maravilhosa. Gratidão. E o teu coraçãozinho, pessoal, vocês que estão aqui na live, como é que tá o teu coração? Como é que estão as situações amorosas? Comenta aqui pra mim se teu coração está feliz, se você está feliz, se você está alegre. Deixa eu te conhecer um pouquinho melhor. Deixa eu interagir um pouquinho mais aqui contigo.
Seja bem-vindo, Dari. Sejam todos muito bem-vindos. E continuando o raciocínio. Quando a gente se permite amar, quando a gente se permite crescer, a gente entende. A pessoa certa, ela não vai estar te diminuindo. Ela vai estar te ajudando a multiplicar, a evoluir, a atingir patamares. Só que muitas vezes, nós somos seres humanos. Quando a gente está fazendo isso, há conflitos, há brigas, há situações no qual a gente vai bater de frente com outra pessoa. Muitas vezes cada um vai para um lado. Mas isso não significa que a vida ela foi cruel, que a situação, a pessoa não presta, que nada vai para frente, não. Isso significa que a pessoa ela tem um tempo de evolução diferente do teu. E daqui a pouco, a tua estrada, ela vai conectar com a dela. Entende? Muitas vezes a gente passa por muitas curvas na nossa vida. E a da outra pessoa tem muitas retas. Mas muitas vezes quando a outra pessoa passa por uma curva, ela é mais sinuosa, ela é mais lenta, ela tem mais dificuldades para passar. E você que passou por muitas e muitas curvas, acaba encontrando a outra pessoa. Então muitas vezes a vida das outras pessoas, quando a gente vê a vida de alguns famosos, parece perfeita. Mas por trás dos bastidores, no sentimento, ela não é. Então muitas vezes a gente acaba comparando a vida dos outros com a nossa e dizendo, esse é o padrão que eu quero. Mas e qual que é o real padrão que a outra pessoa está vivendo? Será que não é uma mentira? Será que não é uma ilusão? Então eu deixo essa reflexão no momento do agora para vocês. A vida ela é aquilo que a gente conta. E as histórias são contadas pelos vencedores, aqueles que tiveram coragem de botar a cara e dizer. A história ela é contada com um ponto de vista, mas existem três. O ponto de vista das duas pessoas que viveram aquilo e do que observou e ouviu. Então, a vida ela tem muitos aspectos. A vida ela é incrível. E as histórias elas são emocionantes. A gente só tem que se permitir viver, se permitir amar. É o fadito, mas o que é vivido em si? Aquilo que tu toca, aquilo que tu sente, aquilo que tu vê. É vivido a realidade. Só que tem pessoas em que vão estar num nível intelectual maior e outras menor. Umas que vão estar prontas para amar e outras não. Em momentos a gente vai estar bem, em outros momentos não. O que separa muitos casais é a intensidade desses momentos e a continuidade deles. Tem muitos casais que são perfeitos, as pessoas se amam, as pessoas elas se completam, mas elas acabam mergulhando, ou uma delas acaba mergulhando, em uma fase de estresse, de cobranças, e aí aquela conectividade vai diminuindo, porque a vibração dessa pessoa diminuiu. E aí, ao invés delas se amarem, delas estarem juntas, delas estarem felizes, não acaba acontecendo. Entende? E acaba rompendo, acaba afastando. E muitas vezes as pessoas elas não têm aquela paciência de aguardar e esperar, porque todos querem ser felizes no agora, todos precisam estar. Então é mais fácil eu não consertar algo que quebrou e comprar algo novo. E a gente é doutrinado a isso. Hoje em dia, vamos lá. É mais barato eu comprar uma outra chaleira elétrica que eu consertar a minha que quebrou. E muitas vezes a gente pensa sobre os relacionamentos a mesma coisa. É mais fácil eu procurar outro do que eu consertar a mim mesmo. É mais fácil ela procurar outro do que ela aguardar eu me consertar ou tentar me estender a mão e dizer: assegura minha mão, confia em mim que eu vou te puxar desse poço. E o ser humano está tudo bem ser assim, porque todos na vida vamos ter um momento. Muitas vezes vamos ter um momento de estarmos ali, precisando que alguém puxe a nossa mão. Mas muitas vezes, o estender a mão para alguém pode nos fazer afundar juntos. Então, qual que é a reflexão? Entenda o momento que você está vivendo e o momento que a outra pessoa está vivendo. Não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha sentimentos que não vêm do amor. Entenda que todos vão fazer o seu melhor. Ah, mas a pessoa fez o pior. Não.
Ela deu o melhor que ela podia, só que aquele melhor foi muito pouco, perto daquele tudo o resto que ela te proporcionou viver. Então, nesses pontos, eu diria, a vida é isso. São os desafios, são as curvas. Às vezes a estrada, tu pode andar 100, mas vai ter aquela placa que vai dizer curva perigosa, reduza a 40. Você vai ter que reduzir a 40. Ou você vai sair da curva, que é um ponto de rompimento dentro do relacionamento. Tu passou a curva 60, caiu fora dela. Entendeu? Por quê? Porque tu botou intensidade demais em algo que deveria ter menos. Fadito está dizendo, mas isso não seria uma chance de melhorarem nesses pontos juntos e tal? Isso seria. Mas muitas vezes, como eu disse, tu estava 100. Tu conseguiu frear e reduzir a 60, mas quando tu viu, tu saiu da pista. Porque tu não venceu frear o suficiente. Porque tu estava estressado demais, sobrecarregado demais. E ninguém tem obrigação de nos ajudar, a não ser nós mesmos. E aí a gente não entende isso. E começa a detestar outra pessoa, ter mágoas, ressentimentos, ficar confuso. E não se permite amar, não se permite viver. E muitas vezes acaba não se permitindo ter uma outra chance. Seja bem-vinda, Diana. Seja bem-vinda, Lagartixa. Sejam todos muito bem-vindos nessa live maravilhosa. Fadito. No caso, seria uma questão de perceber os limites alheios. Seria a questão de sinalizar. Muitas vezes, quando a gente sinaliza e diz, olha, por causa disso, e disso e disso, por que a gente não faz tal ação? Então, muitas vezes, não basta a gente dizer reduza. Basta a gente fazer com que a pessoa reduza. Entendeu? Então, a vida ela é baseada em ler as placas. As placas são as informações que estão vindo. São as sensações. E é entender que a emoção ela é boa. Mas quando a emoção ela não é controlada pela razão, ela faz a gente voltar ao estado irracional e agir como bichos. Destruir coisas belas, magoar pessoas, ofender, perder amores. E aí a gente entra num ciclo de mudar a nós mesmos, recuperar, buscar Deus ou um ser de luz, buscar algo. E a gente começa. Só que quando a gente fica bem, é como um carro novo que a gente diz, eu não preciso fazer revisão. Na verdade precisa. Porque são as revisões que a gente faz na nossa vida, que é olhar para nós e entender, hoje eu estou estressado. Então eu vou buscar botar esse estresse para fora, que vai fazer com que a vida evolua, que vai fazer com que tudo dê certo e com que a gente se sinta feliz, se sinta bem, se sinta alegre. Então, o que eu diria é, leia as placas de como está a tua vida. Busque uma solução através do teu coração, porque ele vai ditar como deve ser. Muito obrigado, pessoal que está compartilhando, pessoal que está entrando aqui na live. Gente, quem não seguiu o perfil, segue aqui o perfil. Quem está curtindo a live, curte. Muito obrigado, gente. Isso faz a rede social entender que a live tá boa, entender que faz sentido conectar as pessoas aqui. E lembrando, gente, hoje eu já comecei a colocar as lives no YouTube também. Então, você que perdeu aqui, que assistia o mesmo nome lá, tu pode procurar no canal. Fala das sensações que sentimos no coração. O coração, ele bate. Ele faz a gente sentir. Mas quem interpreta é a mente. E a mente, ela não sabe separar o estresse do trabalho, o estresse do trânsito, o estresse do excesso da falta de dinheiro. O excesso de olhar para a pessoa amada, e dizer essa pessoa tem que me ajudar, quando na verdade ela não tem. Tem uma frase que eu mesmo já pratiquei e dizia. Eu olhava para a pessoa e dizia, cara, tu me deixou mal. Eu até te perdoo, mas faz uma coisa que me deixe bem agora. Na verdade, não era a pessoa que tinha essa obrigação. Na verdade, quem tinha essa obrigação era eu mesmo. Henrique, como é que tu ia se sentir bem? Conhecendo a mim mesmo. Se eu não sei o que me faz me sentir mal e o que me faz me sentir bem,
eu não sei viver. Então, muitas vezes, quando a gente está entrando num relacionamento, é como aprender a falar, engatinhar, vai ser só testando. Muitas vezes, quando a gente rompe um relacionamento, a gente rompe com uma parte de nós. E é como se a gente perdesse um pedaço, fosse dividido ao meio. Então, a gente vai fazer coisas e lembrar da pessoa. Só que a gente não vai só estar lembrando da pessoa. A gente vai estar lembrando que aquela pessoa nos completava, porque nós mesmos não estamos nos completando. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente quer voltar para outra pessoa porque a gente quer abraço, a gente quer beijo, a gente quer se sentir amado. E tudo bem por isso. Mas quando a gente entende que a gente pode amar nós mesmos e que a outra pessoa ela sabe o caminho da volta, ela sabe onde tu está. A gente entende que quando tu ama tu mesmo, quando tu respeita tu mesmo, a outra pessoa ainda sabe onde procurar. E quando ela acessar esse mesmo amor por ela também, porque muitas vezes tu vai olhar e vai dizer, a pessoa ela seguiu. Mas será que ela só não tentou passar uma borracha por cima de tudo? E através dessa borracha, ela mentiu para ela mesma, engana ela mesma e não se proporciona, não se permite amar, não se permite viver algo real e vai buscando em outras pessoas. Porque no início tudo é ilusão, até a realidade bater. A realidade dos problemas, a realidade dos conflitos. E quando isso bate, a pessoa ela reflete. E aí ela lembra do teu endereço. Aí ela quer te procurar. Aí ela quer entender. E esse tempo ele pode ser um tempo de um mês, o tempo de um dia, 3 meses, 1 ano, 5. Mas entende que quando o que é real, ele supera o ego. Não vai importar se a outra pessoa ela ficou com 1, 2, 10 outros relacionamentos e pessoas. O que vai importar é o significado que tu tem e o significado que outra pessoa tem. E muitas vezes as pessoas elas não se permitem sair de um relacionamento e não estar com ninguém, a não ser a si mesmo. Porque elas dizem, eu preciso num carinho, eu preciso numa boca, eu preciso num abraço, eu preciso salientar algo que faltou para mim e que agora eu não tenho mais. Quando na verdade as pessoas elas não entendem que aquele vazio, aquela falta quer dizer que o quê? Quando o silêncio ele bate sobre nós, fica o que há dentro de nós. E dentro de nós está um vazio. Como é que a gente preenche esse vazio? É o nosso eu criança. É fazer coisas que nos trazem alegria, que trazem felicidade. É conhecer a si mesmo. Muitas vezes, quantas vezes a gente entra num relacionamento e para de jogar futebol com os amigos? Por ciúme, por isso e por aquilo. Eu tenho orgulho de dizer que eu não fiz isso no meu, graças a Deus. Mas com quanta gente acontece isso? Então tu tem que descobrir aquilo que tu gosta em ti e fazer de novo. Eu sempre fui um artista. Então uma das coisas que eu tenho voltado a fazer é pintar. Tocar violão, já tive banda, já fui músico. Jogar futebol, já praticamente fui jogador profissional. Faltou uma coisinha. Acho que foi destino, porque me deu uma cãibra quando eu estava subindo o barranco do time de Santo Ângelo das Ser Missões, Rio Grande do Sul. E daí o cara fez só um X. Não tá preparado, a gente queria ter subido pro profissional já, tu não ia ficar na sub não sei quanto lá, acho que era até sub 21, não sei. Tu vai subir direto pro profissional, mas é meia temporada e tal, e é caro pro clube, não sei o que, volta ano que vem. Ano que vem vou fazer arquitetura. Não voltei. Então o que eu digo bem assim é, a gente tem que conhecer nós mesmos e fazer as coisas. São 23h37, eu estou tomando meu chimarrão porque me faz bem. Ah, Henrique, mas aí tu vai ter que ir várias vezes no banheiro. Tudo bem, talvez seja para mim acordar várias vezes. Então quando a gente apenas deixa o destino comandar, mas a gente vai, é que nem andando de cavalo. Tu tem que pegar as rédeas e ainda dizer pro bichinho que ele tem que dobrar, senão ele vai seguir só reto. E quando chega uma curva, se a gente não dobrar, a gente vai bater em algo. Entende sobre isso? Então muitas vezes serve a gente fechar os olhos e cantar aquele pagode
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas e quando chegar na curva? A vida vai te levar a bater em barranco. Entendeu? Seja bem-vindo, Matheus, mas você é gaúcho, exatamente. E aí, pessoal? Concordam com essa minha reflexão? Qual a opinião de vocês que estão aqui nessa live? Você também que vai estar depois assistindo esse vídeo gravado aqui, que eu vou botar ali no YouTube. Qual é a tua opinião sobre isso? Comenta aqui comigo. Muito obrigado, pessoal que está entrando aqui, pessoal que está nessa live maravilhosa. Sendo assim, gente, a maior reflexão que eu deixo para vocês é: aprendam a amar vocês mesmos. Aprendam a superar a saudade, superar a falta. Porque quando a falta de alguém, não é só da outra pessoa, é principalmente de ti mesmo. E quando tu conseguir suprir isso, aquela ânsia pela volta com a pessoa vai passar. E aí que o universo vai dizer, ele está pronto, e talvez venha a oportunidade. Porque aí depende da pessoa também, está pronta. É o Fadito. Interessante, muito complexo para mim, mas deu para entender algumas coisas. Exatamente, são as fichas que vão caindo. Eu gosto de uma música aqui do Legião Urbana que diz que sempre antes de dormir ele pensa como foi o dia. Então o que acontece? Nessa música ele diz que num momento ele para refletir. Quando tu parar para refletir, todos os códigos, todas as peças, elas vão se encaixar no quebra-cabeça. E tu vai dizer, nossa, eu precisava estar nessa live, eu precisava estar nesse momento e eu estive porque eu me permiti. Então, muito obrigado por estar aqui. Se tu ainda não segue o perfil, segue o perfil. Você que está assistindo aqui, se você ainda não seguiu, segue aqui o perfil, curte a live, comenta aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, você tem uma luz muito grande e eu quero agradecer a todos que estão nesse momento. Muito obrigado por todos que estão nessa live, gente, que estão nessa live maravilhosa. Então segue aqui o perfil, se você ainda não seguiu, por gentileza. Gratidão por estar aqui. O pessoal está perguntando, gente, todos os dias eu começo as lives às 9h30 da noite. Então, hoje eu comecei, era 9h45, deu 15 minutinhos de atraso. E estamos aí, de live. Então, muito obrigado, pessoal, que ficou aqui, que está aqui na live. Quem não conhecia, já segue aqui o perfil. Vou finalizando a live, essa live que também é cultura gastronômica. Fiz a janta aqui, que vai servir para almoço de amanhã. Então, muito obrigado, pessoal. Gratidão. Até amanhã. Um forte abraço aí para vocês. Muito obrigado ao Fadito por estar seguindo aqui. Desejo uma noite maravilhosa e todas as lives a gente faz no finalzinho, gente, uma oração, certo? Bem rapidinho. Então, eu peço para você levar a sério, se posicionar, tá? Vamos lá. Bota uma das tuas mãos, se possível, no teu coração. Respira profundamente. Pensa coisas boas sobre você. Pensa no teu melhor sorriso. Pensa você feliz, você alegre. Pensa você amando a você mesmo, talvez até a pessoa amada no teu lado. Pensa você dormindo, tendo bons sonhos. Pensa amanhã você acordando, a prosperidade batendo na tua porta. Pessoas alegres conectando contigo, amigos verdadeiros que você não falava há tanto tempo voltando, pessoas novas surgindo, um grande amor que talvez você tenha perdido seja reencontrado, ou que você ainda não tenha, esteja e te encontre na rua, te dê um bom sorriso, você dê um de volta e o romance comece. E agora fala comigo, que os anjos digam amém. Esfrega as suas mãos. Que assim seja e assim será. Muito obrigado, gente, por essa live maravilhosa. Gratidão, amanhã tem live de novo. Encontro vocês aqui no perfil. Quem ainda não seguiu o perfil, segue aqui. E você que está precisando de vídeos, gente, quer ver vídeos que vai direto ao ponto,
de situações para mudanças de vida, de hábito, que vão te trazer palavras positivas, pode contar aqui comigo, gente. Acessa o perfil aqui, tu vai ver inúmeros vídeos que vão ajudar você na tua vida. Muito obrigado, pessoal, que ficou aqui comigo. Amanhã tem live de novo a partir das 9h30 da noite. Feito, tchau, tchau e até amanhã.